Então agora vamos falar de pecuária, que os preços estão subindo, muita atenção. Vamos ao Sérgio Braga, notícias da pecuária. Oferecimento Agropecuária Omel, do meu amigo Orivaldo Melo, no ar, Davi. Notícias da pecuária. Oferecimento Agropecuária Omel, genética de lucros. Sérgio Braga, boas novidades nesse feriado, portanto, para os pecuaristas brasileiros. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, João Batista. Novidades com relação aos preços da arroba do boi gordo, que seguem firmes, pelo menos diante da redução das escalas de abate ao norte do país, nordeste também. Alguns que conseguem segurar os animais estão sendo beneficiados com a pastagem ainda em boas condições, ao contrário do que acontece na região centro-sul do Brasil, que tem degradação por causa do tempo mais frio e também da seca. De qualquer forma, o mercado vem acompanhando para a arroba do boi gordo uma alta dos preços, principalmente da referência. Só para se ter uma ideia, hoje lá na B3 não há negociações por causa do feriado, amanhã deve voltar à normalidade. Tradicionalmente, sexta-feiras, a gente tem um mercado um pouco mais lento, mas amanhã vai ser um dia de ajustes também para o boi gordo. Ontem, o vencimento futuro novembro fechou na casa dos R$240. E as negociações também no mercado físico apontaram uma alta em 18 das 32 praças pesquisadas pela Scott. O Davi da Luz vai colocar algumas referências de algumas praças na apuração feita pela Scott, que tem exatamente os preços fechados nas negociações de ontem. Antes de colocarmos os preços da arroba do boi gordo, né, nós temos aí... vamos começar então pela pecuária de corte. Esse é o mapa onde fala exatamente sobre o preço médio da carcaça bovina, que aumentou aqui no Brasil, João Batista Olive. As negociações, aliás, com um aumento, com uma evolução, principalmente na genética, nós tivemos aí em 2020 uma média de peso de 261 quilos. Só para você ter uma ideia, lá em 2019 era de 253 quilos em média pela carcaça, né? E agora está tendo uma evolução. Há uma redução uma precocidade no abate dos animais e também uma evolução nos preços com relação o peso médio da carcaça dos bovinos. Veja que 2021 foi o máximo atingido pela história aí, já na história da pecuária do Brasil, em torno de 270 quilos por carcaça. Está aí, portanto, a evolução da pecuária de corte aqui no Brasil. Com relação aos preços, assim a gente pode colocar, Davi da Luz, colocamos os preços da Scott Consultoria, os preços da arroba do boi gordo, né? Nós temos aí as referências do mercado, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a suinocultura, João Batista. Mas está aí, ontem São Paulo, Barreto, Araçatuba, 293,50 à vista, 295,50 no prazo, Cuiabá, 269 à vista, 271 no prazo, Campo Grande, 280,50 à vista, 282,50 no prazo, subiu no Rio Grande do Sul, quilo à vista, tanto em Pelotas como no oeste do Rio Grande do Sul, 10,55 quilo à vista, 10,65 no prazo. Agora, João Batista, nós temos uma boa notícia, apesar dessas altas dos preços dos custos de produção. Diga, João. Não, vamos atualizar como é que parou a B3 ontem, como referência. Você deu os negócios do mercado físico. Vamos ver o mercado futuro, depois a gente pula para os suínos. Olha aí, Sérgio, você vê aí que os dois primeiros vencimentos vermelhos. Mostra que o vencimento mais curto, praticamente estável, R$ 324,50, 0,02 de queda, julho 334,60, 0,03 de queda, agosto 336,50 subiu, o novembro R$340 por arroba, deve ficar nessa faixa de 340 a 350 reais nos primeiros indicadores, as primeiras avaliações. Ontem o indicador CPESAL que recuou um pouco nas negociações, mas a gente tem aí amanhã certamente uma recuperação nesse mesmo indicador que fala sobre, ou mostra, né? Mostra as indicações da arroba do boi gordo na média aqui de São Paulo. João Batista. Então agora deixa eu ler a boa notícia que está na Reuters, distribuída para o mundo todo. Segundo a Reuters, o Brasil recebeu a habilitação do Canadá para os 3 primeiros frigoríficos que poderão exportar carne suína no país, ao Canadá,
sendo 2 da Seara Alimentos da JBS e uma da Cooperativa Central Aurora, lá de Santa Catarina. Quem informou foi a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, com base em informações passadas pelo governo federal ao presidente da ABPA, que é o Ricardo Santin. As plantas da Seara, da JBS, estão localizadas em Itapiranga e São Miguel do Oeste. E a da Aurora em Chapecó, em Santa Catarina. Segundo o Ricardo Santin, amigos, e Sérgio Braga, a habilitação dessas primeiras plantas vem um momento importante para o setor produtivo diante das dificuldades enfrentadas com as altas dos custos de produção e a necessidade de incrementar as vendas internacionais de carne suína, disse o Ricardo Santin. Em maio, Sérgio, as exportações brasileiras de proteína, considerando o produto in natura e o processado, alcançaram 89,3 mil toneladas, volume 12,4 menor na comparação anual, e a receita caiu 19,3 do período para 204,3 milhões de dólares. É um monte de grana, mas estava recuando. Isso é tudo por causa da China, né, Sérgio? E é uma boa notícia para o setor, para os produtores suínos aqui do Brasil, especialmente Santa Catarina, que está tendo essa liberação para exportar para o Canadá, sem dúvida um grande mercado conquistado também pela proteína brasileira. E é lógico, o mercado de 4, 5 anos atrás vinha acompanhando aqueles surtos de febre africana suína, né, suína africana, na China, que dizimou os plantéis. Houve a recomposição, uma redução até que significativa das importações de carne suína pela China, e é lógico que o Brasil tem que procurar outros mercados e conseguiu a abertura dessas 3 plantas frigoríficas do estado de Santa Catarina para o Canadá. E os custos de produção, como mesmo o Ricardo Santin destacou, tiram o sono dos produtores, mas esse é um importante fato a ser divulgado e comemorado também pelos produtores. Um alívio, um respiro. Bom, o mercado de ontem, João Batista, nós tivemos, inclusive, falando para poder passar algumas informações, cotações, preços praticados para os suínos em algumas praças, nas principais praças de comercialização. Davi da Luz vai colocar essa tela na Bolsa de Suínos, só para se ter uma ideia como é que ficou a situação. Cotação do dia 16, portanto, hoje, Santa Catarina, média de R$ 6,42 o quilo, São Paulo, R$ 7,31, Minas Gerais, R$ 7,30 o quilo, Paraná, R$ 5,46, Rio Grande do Sul, R$ 6,00 mais 3 centavos. Portanto, o melhor preço continua em Minas Gerais, o menor lá no Paraná, João Batista. Excelentes informações, Sérgio Braga. E você continua agora, assim, vamos dar destaque, claro, para o senhor Orivaldo Melo, que nos apoia aqui com a sua coluna da pecuária. Notícias da pecuária é um oferecimento da Agropecuária Omel, genética de lucro. Você tem esse telefone que está aí na tela, que é o 679-9984-2633, é o telefone do senhor Orivaldo Melo para você ter tourinhos de qualidade e renovar o seu plantel. Ou quiser visitar o plantel, fica lá em Campo Grande. Certo, senhor Orivaldo? Vamos em frente, Sérgio.